ler com vocês, também um texto aí conhecido, Hebreus, capítulo 11. A gente vai falar sobre fé, e o texto de Hebreus é um texto bom para falar sobre isso, né? Eu até havia feito uma outra mensagem para vocês sobre isso, aí deve ter umas 2 ou 3 semanas, falando sobre a carta aos Hebreus, né? E a carta aos Hebreus ela é interessante porque é uma carta que é um texto, né, que fala sobre fé, motivação, a centralidade de Jesus, né? E nesse trecho a gente vai falar sobre fé, né? Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Esse é um trecho em que o autor, ele desafia, né, os seus destinatários a permanecerem firmes, apesar dos perigos que rondavam aquela comunidade. A gente não sabe quem eram esses hebreus, né? A gente não sabe quem escreveu. Muita gente diz que foi Paulo, mas não tem certeza sobre isso. A gente não tem certeza também, muita certeza em relação à data, né? A gente não tem muitos detalhes sobre a carta, mas ela permaneceu no cânon do Novo Testamento pela mensagem, a mensagem forte de motivação, e muitas igrejas liam essa carta, né? O que a gente sabe sobre esse grupo é que eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam passando por perigo de morte, e aí pode ser tanto do grupo de judeus, né, porque tinha judeus que perseguiam ali os cristãos, como também pode ser por parte do Império Romano, né, que perseguia os cristãos naquele período. Um outro detalhe é que o título aos Hebreus, né, dá a ideia de que esses cristãos provavelmente tinham alguma ligação com o judaísmo, né? A gente vê muita referência ao Antigo Testamento, né? Fala de sacrifício, fala de templo, fala dos pais da fé, né? Muita coisa ligada à cultura judaica, né? Lembrando que templo, né, nesse período, sempre se fala de templo, não é igreja, é o templo judaico, né? E um dos temas centrais desse texto é a centralidade da fé em Cristo, mas também essa motivação da fé. Aí você já leu, já deve ter ouvido alguém pregar, né, as pessoas falarem, até usarem a carta de Hebreus, tem um versículo que fala, né, não deixem de congregar. E aí tem muito pastor que quando quer dar aquele puxão de orelha na irmã Sônia, ou quer dizer, na igreja, né? Aí usa, olha, porque a Bíblia diz para não deixar de congregar. Só que quando o texto de Hebreus fala sobre isso, ele está falando de algo muito além do que simplesmente não ir à igreja. Ele está falando dos perigos que aquele pessoal estava correndo. E por causa do perigo de morte, as pessoas estavam deixando de se reunir, né? Aí de repente as igrejas eram na casa das pessoas, né? Então, um exemplo, né? Tem lá uma igreja na casa do Gil. Ninguém estava indo lá, por quê? Porque se chegasse o Império Romano, todo mundo ia morrer. Então as pessoas não estavam mais indo na casa uma das outras para se confraternizarem, para terem suas reuniões, porque estavam com medo de morrer, né? E aí o autor fala, apesar desse perigo, não deixe, busque, né? Encontre outros meios, não deixe a fé desmorecer por causa desse perigo de morte. E não simplesmente o fato de não estar na igreja, né? Se fosse em época de pandemia, ia ser um grande problema, né? Porque não dá para a gente estar da maneira como gostaríamos, né? Aí nesse período. E já vi muita gente usando esse texto, inclusive na pandemia. Mas não é o adequado, porque ele está falando de um perigo de morte, né? De perseguição. Apesar que a gente está sofrendo perigo de morte por causa da pandemia, mas aqui era perseguição mesmo, de levar as pessoas à prisão a serem torturadas. A gente vai ver depois, né, a galeria dos heróis da fé, seguindo esse capítulo, né, o capítulo 11, falando de pessoas que foram torturadas, pessoas que foram queimadas, pessoas que foram enforcadas, jogadas aos leões, né, pessoas que foram cerradas ao meio, simplesmente por professarem que Jesus Cristo era Senhor e Salvador. Então, é uma carta que apresenta vários exemplos e vários motivos
para que, independente dos perigos, nós não deixemos com que a nossa fé apague, né? Como eu falei no início, como batistas, cremos que não perdemos a salvação. Cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo, né? Não é membro de igreja. Tem muita gente que é membro de igreja, mas não é salvo. Então isso é diferente. E nem batizado, né? Porque batismo não salva. Nós também cremos assim. Mas nós entendemos que à medida que a gente se afasta de Deus, a nossa fé vai dando aquela diminuída, né? A gente vai perdendo aquela plenitude do Espírito, aquela alegria de estar perto de Deus. Isso pode acontecer por vários motivos. No momento que estamos vivendo, o que mais exige são motivos para que a nossa fé ela fique enfraquecida. Nós temos uma doença que não tem cura, nós temos pessoas que perderam emprego, temos pessoas que perderam parentes, né? Existem pessoas que estão emocionalmente abaladas com essa situação. Existem, fora isso, a corrupção política está aí, né? O ladrão continua sendo ladrão, né? Roubando, matando, assaltando, né? Continua tendo tiroteio, né? Continua tendo venda de drogas, continua tendo as maldades que sempre tiveram, e a mente humana nem sempre consegue lidar com tudo isso. Para muita gente, diante de situações assim, muita gente se pergunta: onde está Deus? Por que Deus não resolveu? Por que Deus não protegeu? Por que Deus não curou? Por que Deus não evitou? Né? Aí você tem aquelas respostas que a gente tem comentado aí ao longo desse período, né? Algumas totalmente insanas. Deus está punindo a humanidade, né? Ah, esse é castigo de Deus. Ah, Deus não está preocupado. Ah, Deus isso e aquilo. Não temos uma resposta para isso, né? A Bíblia não nos apresenta uma resposta do porquê do sofrimento. A Bíblia não nos apresenta uma resposta do porquê, né, das dificuldades. Mas a Bíblia sempre nos mostra que em meio às dificuldades Deus está presente. Por isso a fé é um elemento importante, né? Por isso esse texto de Hebreus, quando fala sobre fé, ele não apenas fala da questão teórica, mas ele dá exemplos de pessoas que, mediante a fé, continuaram seguindo a Deus, diante dos problemas, das dificuldades, não abandonaram Deus. E é isso que a gente precisa estar sempre lembrando, né? Volta e meia a gente precisa estar sendo lembrado do porquê que somos servos e servas de Cristo. Porque naturalmente as coisas vão nos desanimando. Lamentavelmente não estamos nos reunindo da maneira como nos reuníamos. Isso também cria desânimo, né? A gente fica afastado. Aquela velha historinha da brasa que você tira do braseiro, né? Você está ali no fogo, tira a brasa, ela vai apagando. Isso acontece, né? Também esse afastamento vai nos esfriando, vai nos deixando desacostumados, né? Com o contato com a igreja e com Deus também, né? O bom de estarmos juntos é que é um espaço onde a gente pode orar, pode ouvir, né, o outro, pode compartilhar, pode ler a Bíblia junto. Isso nos ajuda a seguir em frente. Então a carta de Hebreus, nesse trecho, é um trecho que nos ajuda a entender como manter a fé, né? E apesar dos problemas. Coisa que eu sempre falo com vocês, eu sempre gosto de lembrar, sempre que possível, a Bíblia não nos isenta de problemas. A Bíblia não nos isenta de dificuldades. Mas ela mostra que tem um Deus que está presente nos problemas e nas dificuldades. Por mais pregações que a gente ouça por aí, né? Por mais testemunhos que a gente ouça por aí, de Deus que livra, que dá dinheiro, que faz isso, que faz acontece, a gente sabe que isso não tem uma mensagem baseada realmente na Bíblia. E a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes também desmotiva. Aí você ouve alguém falando, um testemunho, um pregador charlatão desse aí, e aí de repente parece que para eles tudo dá certo, né? Mas para a gente não dá, porque na minha igreja, porque na minha família. Boa noite, irmão Isaac, seja bem-vindo, tudo bem? E aí, tranquilo? Né? E de repente a gente fica aí meio desmotivado. Por que Deus não ouviu minha oração? Por que Deus não fez isso na minha igreja? Só vai lá na outra, né? Então são coisas que a gente precisa estar sendo fortalecido para evitar esse tipo de lidar aí, né? De percepção errada da vida, tá certo? Então vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3.
Vou ler a minha versão, que aí a gente tem uma perspectiva só aí do texto, né? Fica mais fácil. Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi tomado pela palavra de Deus, de modo que o que se não vê, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Vamos pensar na primeira coisa importante para a gente. O que é fé? Falamos isso em alguns outros momentos, gostaria de lembrar. Fé, ela é o ato de crer, certo? Mas fé também é o ato de confiar. A fé não pode ser entendida apenas como o ato de crer. Você pode ter fé no seu time de futebol, você pode ter fé num político, você pode ter fé nas suas habilidades, né? Por quê? Você acredita... A irmã Sueli, não. A irmã Sueli deve ser flamenguista, né? Não tem fé no Flamengo. Calma aí, os flamenguistas, estou brincando, não estou para time nenhum. Aí ninguém fica revoltado aí. Tem flamenguista aqui? Não. Sim. Tem? Não, você vai falar, não precisa passar vergonha em público, fica tranquilo. Mas vamos lá. Você pode, né, acreditar em muita coisa. Você pode acreditar em um monte de coisa. Isso necessariamente não quer dizer que você está depositando a sua vida nessas coisas. Tem gente que deposita, né? Tem gente que briga por causa de time de futebol, né? A gente brigou aqui por time de futebol. Existem pessoas que não podem fazer essa brincadeira que eu fiz aqui, que a pessoa fica revoltada, quer dar tiro, né? Quer dar facada, quer matar, por causa de um time de futebol, porque o futebol é tudo para ela, ou o emprego, né? Ou a opção ideológica, filosófica, política e assim por diante. No nosso caso, a fé em Deus, né? A nossa fé, uma fé saudável, equilibrada, é o ato de crer em Deus. É o ato de saber que Deus pode fazer. É o ato de crer que Deus tem poder. É o ato também de crer que Deus é soberano. E o que prevalece não é o meu querer, mas é a vontade dele. Mas uma fé equilibrada, ela não é apenas aquela fé que acredita que Deus pode, mas é aquela fé que confia, que entrega, que sabe que, apesar de Deus poder fazer, quem sabe que vai fazer ou não é Deus. Isso é a questão de confiança. E isso, gente, essa percepção é um meio de mantermos a nossa relação com Deus acesa, firme e constante. Por quê? A gente pode orar, você pode fazer vigília, você pode fazer jejum, tudo isso é importante. É importante para quê? É importante para que você mantenha a sua comunhão com Deus, não para manipular a vontade de Deus, não para dizer, olha Deus, eu fiz uma semana de jejum e oração, olha Deus, eu fiz uma semana de compromisso, e agora o Senhor é obrigado a fazer a minha vontade. Essa não é a fé de confiança. Essa pessoa até crê, essa pessoa até acredita. E se Deus não quiser, amanhã depois ela sai da igreja, amanhã depois ela diz que está decepcionada com Deus, porque Deus não fez aquilo que ela gostaria. Então a fé equilibrada, essa fé que nós lemos aqui em Hebreus 11:1, ela nos desafia a crer e confiar em Deus. É a fé onde nós oramos, pedimos, suplicamos, né? Mas entendemos que a vontade de Deus prevalece acima de tudo. Onde não é culpa, né? Ah, porque Deus não me atendeu, porque eu pequei essa semana. Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Deus nos atende, mesmo sendo pecadores. É claro que algumas coisas acontecem na nossa vida por causa do pecado, né? E isso aí pode ser consequência do pecado. Mas Deus não nos pune como um juiz, Deus é Pai. E uma fé equilibrada, uma fé saudável, sabe lidar com isso.
Então esse texto diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Quer dizer, eu tinha um professor que ele falava o seguinte: a fé, vou botar aqui. A fé, ela é você procurar um gato preto num quarto escuro, de olhos fechados, e o gato é mudo. O gato está lá. Você não está vendo, você não sabe, não tem, mas o gato está lá. Isso é a fé, né? E é assim que eu e você andamos e vivemos, confiando num Deus que está presente. Ricardo, mas tem desemprego. Ricardo, minha família está com problema. Ricardo, tem doença. Ricardo, tem violência. Ricardo, tem gente ruim. Ricardo, tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas Deus está presente. E essa fé é que nos ajuda a seguir em frente. E é essa fé que não nos deixa vacilar e cair em meio às dificuldades que a vida vai nos apresentando. Então, fé não é dizer assim, ó, vou orar agora, e aí a Ariel vai... uma fase, né? É fase aqui. E aí a Ariel vai começar a falar inglês, né? Vai falar grego, né? Porque a fé pode tudo. Uma fé equilibrada, saudável, ela vai nos ajudar a entender que por mais que oremos, por mais que possamos crer, o que prevalece é a vontade de Deus. Então, como manter a fé acesa? Né? Como mantermos firmes aí em meio à pandemia? Porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente tem, graças a Deus, podemos voltar a nos reunir. Muita gente tem podido ir trabalhar, alguns têm podido aí sair, né? Ir no shopping, vai no mercado e tudo, mas ainda não temos uma cura para a doença, né? A gente precisa tomar cuidado, os cuidados para isso, né? Vindo para cá, né, quanta gente sem máscara, aglomeração, mercado lotado, né? As pessoas não estão preocupadas com isso. Como viver diante de algo tão incerto? Tendo fé, crendo que Deus está conosco, crendo que Deus nos ajuda, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, mas acima de tudo, confiando que a vontade dele é a melhor para a gente. Confiando que ele sabe sempre o que é melhor. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, né, nós temos um Deus que irá estar conosco nesse vale, né, que irá nos ajudar a passar por esse vale. Verso 2 também vai nos ensinar o seguinte, ó: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, entender que a fé é crer e confiar é algo que mantém a nossa relação com Deus acesa. Segundo, o nosso comprometimento, porque fé no Novo Testamento também pode ser traduzido, dependendo de alguns textos, por fidelidade. E fidelidade não é assim, ó, porque Deus é fiel a mim, eu dei o dízimo e aí Deus é fiel a mim. A gente sabe que não é assim, porque eu não cheguei palavrão essa semana, então Deus é fiel a mim. Porque eu orei todos os dias da semana, então Deus vai ser fiel a mim. Sabe que não é isso. A fidelidade que o Novo Testamento apresenta é a nossa fidelidade, o nosso comprometimento para com Deus. E quando somos aqui lembrados que os antigos obtiveram bom testemunho, é porque eles se mantiveram fiéis, eles se mantiveram comprometidos com Deus. E hoje, gente, nós precisamos, cada instante, cada momento, nos mantermos comprometidos com Deus, fiéis a Deus, né? Nossas ações, nossas palavras, né? Nossas manifestações aí, hoje, né, nas redes sociais, né? As pessoas precisam olhar para a gente, precisam ler nossos comentários, precisam ver nossas vidas como um exemplo de fidelidade a Deus. Então, Ricardo, se eu for fiel a Deus,
se eu for comprometido com Deus, então Deus vai resolver minha vida? Não. A Bíblia não ensina essa fórmula, né? A Bíblia não ensina esse assim, eu dou e ele me dá de volta. A fidelidade faz bem para quem? Para mim e para você. E quando estamos comprometidos, quando somos fiéis ao nosso testemunho, quando nós estamos agindo e fazendo a coisa certa, nós temos uma vida que vale a pena ser lembrada. E uma vida, meus irmãos, que vale a pena ser lembrada, vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro, do que qualquer casa, carro ou bem que nós possamos comprar ou adquirir aqui nessa vida. Porque nada melhor do que você ouvir as coisas: poxa, fulano, poxa, ciclana, estou com saudade de você. Mas não é com saudade da sua casa, não é com saudade do seu carro, não é com saudade do bolo que você faz, né, irmã Sônia, que não compartilha com ninguém, né, do bolinho de aipim que a irmã Roselane não compartilha com ninguém também. A maldade, irmão, a maldade dessas irmãs. Mas é a saudade da pessoa, né, e não daquilo que ela faz ou daquilo que ela tem. Isso acontece quando estamos dando bom testemunho, quando demonstramos o nosso comprometimento, a nossa fidelidade para com Deus. Por quê? Porque nós fazemos falta, né? Porque nós somos importantes, porque de alguma forma trazemos luz para a vida daquelas pessoas. Porque logo no início do culto eu falei que a comunhão é importante, porque cada um de nós aqui é importante, cada um de nós aqui tem um valor, cada um de nós agrega valor à igreja, porque nós somos a igreja, né? O que temos aprendido com essa pandemia é que a igreja não é isso aqui, não é templo, né? A gente, para ter culto, a gente não precisa ter um programa definido, né? Ó, tem que ter tanta gente cantando, tem que ter participação, tem que ter... Só basta estarmos juntos. E juntos nós podemos cultuar, louvar, e a presença de cada um ajuda nisso. Isso é fruto daí do nosso comprometimento, do nosso testemunho, da nossa fidelidade para com Deus, né? A ideia de perceber que a minha presença na vida dos outros, ela faz bem, ela traz alegria, ela traz satisfação, né? Assim como grandes homens e mulheres da Bíblia, que não eram perfeitos, irmãos e irmãs. Nenhum personagem da Bíblia era perfeito, tirando Jesus, né? Jesus era um homem, foi 100% homem, 100% Deus, não tinha pecado. O resto era tudo vacilão, tudo pecador, igual eu e você. Deus não chamou homens e mulheres perfeitos para fazerem a obra dele, né? Então, a ideia de estarmos testemunhando, sermos fiéis a Deus, procurarmos sermos melhores a cada instante, de procurarmos ter uma vida, novamente gostaria de lembrar disso, procurarmos ter uma vida que vale a pena ser lembrada, não quer dizer que somos perfeitos e perfeitos, mas quer dizer que estamos buscando a perfeição, que estamos no caminho, né, para a santidade plena. Isso só termina quando a gente chegar no céu, né? Enquanto estivermos nessa caminhada, que possamos buscar essa fidelidade a Deus, esse compromisso com Deus, que nos dá força, né, nos mantém juntos, nos mantém unidos. E o último ponto aí, né, para a gente pensar nessa manhã, né, para mantermos a nossa fé erguida, para mantermos a nossa relação com Deus acesa, é o verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Meus irmãos, como cristãos e cristãs, como servos e servas de Deus, nós não vivemos pelo que é material, pelo que é visível. Nós vivemos por aquilo que nós nem compreendemos, que é Deus. No seminário eu costumo dizer, né, pessoal, mas eu tenho que entender isso para poder explicar. Falei, nós estamos aqui falando de coisas que não entendemos, porque como é que eu vou explicar? Explica o milagre aí. Não tem como explicar.
Ah não, tem uma fórmula, ele foi lá, tal, pegou a terra, pegou a água, pegou não sei o quê. Não dá para explicar. Como explicar a salvação? Como explicar a graça de Deus? Não dá para explicar. Então a gente conversa, a gente cria teorias, cria ideias. E na igreja a gente também, a gente vive pela fé. Eu quando era adolescente eu ouvia muito esse termo, né? Viver pela fé. Então tinha um pessoal na igreja onde eu era adolescente que não gostava de trabalhar. Aí dizia assim, ó, eu vivo pela fé. Falei, não, você não vive pela fé, você vive pelo favor dos outros. Porque viver pela fé não é ficar de braço cruzado, sentado em casa esperando cair do céu. Mas viver pela fé é viver comprometido, testemunhando, sendo fiel, né, ao Senhor, ali, em termos de estar dando testemunho, confiando nele, se entregando a ele, sabendo que tem coisas que não controlamos, né? Ó, hoje, a gente sabia que ia chover? Não sabia. Quer dizer, eu não sabia, né? Não sei se alguém sabia, né? Ontem choveu lá em Caxias, não sei se choveu aqui, né? Então, choveu em Caxias, choveu aqui. A gente controla o tempo, não tem como controlar, né? A gente não tem como controlar nem a gente mesmo. Hoje você está bem, daqui a pouco você está mal, né? E não digo nem fisicamente, pode ser emocionalmente, sei lá. Você viu um filme, o filme te deixou alegre. Aí daqui a pouco você ouve uma notícia e te deixou triste, né? E a vida ela vai em altos e baixos. Como controlar isso? Como viver nesse mundo diante de tanta coisa que não controlamos? Pela fé. Uma fé que entende que não é o dinheiro que mantém as nossas vidas, não são as nossas posses, não é a nossa rede de conhecimento, mas é um Deus que cuida e controla cada um de nós, controla na ideia de cuidado, né? Não que sejamos marionetes, mas confiando que temos um Deus que está presente conosco em todas as situações. Isso não dá para ver. Por que nessas igrejas doidas aí, eles usam muito a questão do testemunho material? Porque de alguma forma eles querem controlar, né? Ó, fulano era pobre, agora é rico. Ó, o Beltrano estava assim, agora está assado. Ó, o Beltrano não tinha casa, agora tem 3 condomínios, né? É sempre de maneira exagerada. Porque é algo que você controla, é palpável. Agora você nunca vai ver, dificilmente você vai ver um testemunho assim: olha, hoje eu acordei chateado, ansioso ou ansiosa e tal, e agora eu estou bem, e agora eu vim para a igreja, orei, louvei, e isso me fez bem. Dificilmente você vai ver, hein? Como controlar isso? Aí eu vou falar, não, fulano tem problema, não, fulano toma remédio. As pessoas querem algo que se possa ver, comprovar, mas nós vivemos por aquilo que é invisível. Não de maneira alienada, irresponsável, mas sabendo que nós não controlamos a nossa vida, que nós não temos domínio na nossa vida. Por isso eu acho que vale a pena aproveitar cada momento. Por isso eu acho que cada momento que vivemos, precisamos vivê-lo da melhor maneira possível, aproveitando cada oportunidade, aproveitando cada situação para vivermos, para realmente vivermos. Por quê? Porque a gente não controla essa vida, quem controla é esse Deus. E de maneira invisível, porque ele também não aparece para você no início da semana e diz assim: ó, essa semana eu tenho um cronograma para você vai passar isso. A gente vai vivendo, e Deus vai estando ao nosso lado, quando confiamos, quando cremos, quando damos bom testemunho, quando nos comprometemos com a oração, com a pregação, com a leitura, né, com a pregação da palavra, nós conseguimos perceber esse Deus. E aí a vida fica mais leve. Não quer dizer que não tenhamos problemas, mas a vida fica mais leve. Então, meus irmãos, como manter a nossa fé acesa? Como manter a nossa relação com Deus de pé, apesar dos problemas e das dificuldades? Tenha fé. Uma fé que acredita, mas também uma fé que se entrega à vontade de Deus. Dê testemunho, comprometa-se, né, a cada instante, a cada momento. Seja fiel ao Senhor, seja fiel àquilo que Deus quer que você faça, né? Porque à medida que você vai se comprometendo com Deus a cada instante, a cada momento, você vai conseguindo forças para ir caminhando. Quando a gente, né, deixa um pouco esse compromisso de lado, a gente vai ficando mais fraco. Né? Lembra daquela brasa que a gente tira ali do braseiro, né, que vai perdendo, né, vai apagando, vai virando carvão.
A nossa relação com Deus é assim. Por último, meus irmãos e irmãs, nós não controlamos a nossa vida. Nós não temos poder nem para controlar um fio de cabelo que cai ou que cresça. Já pensou, Isaac? Poder controlar isso seria uma maravilha, né? Nem a barriga, né, a gente controla, né, irmão? Estava falando ali com a irmã Denise e a irmã Sueli, que eu perdi 4 quilos, né? O período que eu fiquei internado. Bom, né? Eu estava com 92, agora estou com... Quer dizer, agora eu não sei, porque eu já saí, eu voltei a comer do jeito que eu comia, estava com 88. Mas quantos de nós passam 1 mês, 2 meses para emagrecer? Aí quando vai fazer, depois da dieta, perdeu 1 quilo. Às vezes nem o que comemos a gente controla, mas nós temos um Deus que do nada criou as coisas, né? Que por meio da sua palavra, do seu poder, da sua onipotência criou todas as coisas. E esse Deus onipotente, poderoso, gracioso, né? É Ele que tem guiado as nossas vidas. Então a gente pode sim viver sem ficar muito ansioso, sem ficar muito preocupado com amanhã, porque temos um Deus que está ao nosso lado. Como lemos lá no Salmo 23, né? O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que já está cuidando de nós, né? Ele não vai cuidar, né? Mas Ele já está cuidando de nós em todas as situações. Então que possamos manter a nossa fé acesa, né? Que possamos manter a nossa relação com Deus acesa, mesmo em tempos de pandemia, mesmo não conseguindo estar juntos da maneira como gostaríamos, né? Mesmo não tendo todas as oportunidades para estarmos juntos, mas que em casa, no WhatsApp, no Facebook, né, ligando um para o outro, né, conversando um com o outro, visitando não, irmão, ninguém na casa de ninguém, aí a pandemia, hein? Pessoa que gosta de filar boia na casa dos outros, não pode. Mas que a gente possa, né, em meio a tudo isso, nós encontramos meios de continuar fortalecendo a nossa fé e fortalecendo uns aos outros, para que juntos possamos continuar essa vida da melhor maneira possível. Lembre-se, né? Tenha uma vida que vale a pena ser lembrada, né? E viva cada momento, aproveite cada momento, crendo que esse momento, né, essa vida que Deus tem nos dado, é Deus que nos deu. Ele nos deu para vivermos ela da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deixa eu parar.